Em meio ao calor escaldante do deserto egípcio, entre templos colossais e rituais milenares, viveu um homem que ousou enfrentar não apenas reis, mas os próprios deuses do Egito. Seu nome? Amenhotep IV. Mas ele seria lembrado por outro, um nome que ecoaria como heresia e revolução: Akhenaton. Filho de uma linhagem poderosa, nascido na 18ª dinastia, Akhenaton cresceu envolto em ouro, conhecimento e poder. Era esperado que seguisse o caminho de seus antecessores, adorando o panteão tradicional, respeitando os sacerdotes, fortalecendo o império. Mas ele escolheria um caminho diferente. Enquanto todos olhavam para as estátuas de Osíris, Ísis e Horus, Akhenaton levantava os olhos para o céu. E via ali algo maior, algo único. Quando Amenhotep IV assumiu o trono, o Egito estava no auge de sua força. As riquezas fluíam pelos portos, os exércitos mantinham as fronteiras seguras, e o clero de Amon, o deus supremo da época, exercia uma influência quase absoluta sobre o povo e a política. Mas o novo faraó via esse equilíbrio como um problema. Para ele, os deuses haviam se tornado muitos, confusos, contraditórios. O poder dos sacerdotes crescia mais do que o do próprio faraó. A fé estava fragmentada e a autoridade divina do trono ameaçada. Então, ele começou a agir. Lentamente, retirou privilégios dos templos tradicionais. Redirecionou ofertas. E pela primeira vez, um novo nome começou a aparecer nos textos sagrados. Aton. Não um deus com rosto ou forma humana, mas uma entidade solar. O disco do Sol, a fonte direta de toda a vida. Essas mudanças, ainda discretas, sinalizavam algo muito maior. A visão de Akhenaton não era apenas religiosa. Era política. Ele não queria dividir poder com sacerdotes. Queria centralizar fé e governo em si mesmo, sob um único Deus. O que começou como um redirecionamento sutil, logo se transformou em uma ruptura total. Amenhotep IV deixou de lado qualquer ambiguidade. Abandonou o culto de Amon e proclamou Aton como o único Deus verdadeiro. Não era mais uma adição ao panteão. Era uma substituição. Em um movimento inédito na história egípcia, ele baniu oficialmente os cultos tradicionais. Os templos dedicados aos deuses antigos foram fechados, seus nomes apagados das inscrições, suas imagens removidas com cinzel e martelo. O clero de Amon, outrora intocável, foi desmantelado. Toda manifestação pública de fé que não fosse dirigida a Aton passou a ser considerada ofensiva à ordem divina. Nesse novo paradigma, Aton não aceitava intermediários. Não havia sacerdócio tradicional. As orações e oferendas deveriam ser feitas diretamente ao disco solar, e apenas o faraó, com sua família, era considerado digno de representar os desejos de Aton na terra. O culto se tornava quase exclusivo, centralizado na figura real. A linguagem oficial mudou. Os hinos exaltavam não mais deuses com forma e personalidade, mas a luz que dá origem a todas as coisas. A arte se afastou dos cânones rígidos e passou a retratar cenas da vida cotidiana com um realismo inesperado. O faraó em família, as filhas brincando, o sol estendendo seus raios como braços abençoando a realeza. Era uma nova visão de mundo. A religião deixava de ser um sistema complexo e plural para se tornar algo direto, quase abstrato. Para Akhenaton, a antiga fé egípcia era obsoleta.
No lugar dela, surgia uma doutrina que unificava o espiritual e o político sob uma só vontade, a dele. Para consolidar sua visão, Akenaton fez algo que nenhum faraó havia ousado. Abandonou as antigas capitais religiosas e administrativas do Egito. Tebas, com seus templos monumentais e suas tradições arraigadas, foi deixada para trás. No lugar dela, ele ordenou a construção de uma nova cidade, erguida do zero, em um local até então desabitado, no centro do deserto. O nome dessa cidade era Akhetaton, Horizonte de Aton. A escolha não foi aleatória. O local ficava exatamente onde o sol nascia entre duas colinas. Para Akhenaton, era um espaço puro, livre da influência dos deuses antigos, onde Aton poderia ser adorado sem interferência. A cidade foi construída rapidamente, em ritmo forçado, com materiais mais leves e técnicas ágeis. Palácios, templos e casas administrativas surgiram como se brotassem da areia. Akhetaton não era apenas um centro político. Era um símbolo. Cada estrutura, cada inscrição, cada detalhe arquitetônico servia a um único propósito: glorificar Aton e legitimar o domínio espiritual do faraó. Ali, o disco solar era o único guia, e Akhenaton era seu intérprete na Terra. A cidade também representava uma ruptura com o passado artístico. As esculturas exibiam formas alongadas, expressões humanas mais marcadas e cenas íntimas da vida real, algo impensável nas dinastias anteriores. A arte deixou de retratar o poder idealizado para mostrar o cotidiano da família real sob os raios abençoadores de Aton. Akhetaton foi, por alguns anos, o centro espiritual e administrativo do Egito. Mas fora de seus limites, o mundo seguia desconfiado. As velhas tradições ainda estavam vivas. O resto do Egito não havia esquecido seus antigos deuses, apenas se calado. Dentro dos limites de Akhetaton, o culto a Aton girava em torno de uma única célula sagrada: a família real. Akhenaton não se posicionava apenas como um governante, mas como o elo direto entre a humanidade e a divindade. Ele era o mediador da luz. E ao seu lado estava Nefertiti, não como uma consorte decorativa, mas como uma figura ativa, poderosa, essencial. Nefertiti aparece em cenas cerimoniais com a mesma autoridade que o faraó. Em algumas inscrições, é ela quem oferece libações a Aton, quem participa dos rituais mais solenes, lado a lado com o marido. Sua imagem é multiplicada nas paredes dos templos, retratada com coroa real, postura firme e gestos de liderança. Em certos momentos, parecia ocupar uma posição quase igual à do faraó. Juntos, Akhenaton e Nefertiti encenavam um culto que não precisava de sacerdotes intermediários. O casal e suas filhas eram a própria expressão da vontade divina. O povo assistia à família como testemunha da luz de Aton, que descia em forma de raios com mãos abertas, tocando os rostos do faraó, da rainha e das crianças. As filhas do casal, 6 ao todo, também ganhavam destaque incomum. Eram retratadas em cenas de afeto, brincando nos jardins, participando de oferendas. A iconografia abandonava o formalismo rígido e ganhava vida. A família real deixava de ser distante e idealizada. Tornava-se visível, próxima, quase humana, mas sempre sagrada. Essa nova estética não era apenas um capricho. Era uma afirmação.
Não há mediação entre Aton e o mundo, exceto através da casa real. Era também um aviso. Fora daquele núcleo, nada tinha valor espiritual. Nem templos antigos, nem tradições milenares, nem o passado glorioso. Enquanto Akhenaton moldava sua cidade sagrada e impunha sua nova doutrina, o resto do Egito começava a mostrar sinais de tensão. O povo comum, acostumado aos deuses protetores de todos os dias, aos rituais que marcavam a vida e a morte, agora via seus templos fechados, suas orações silenciadas e seus deuses apagados das paredes. O culto a Aton era abstrato, distante. Não havia festivais populares, nem divindades com rosto, nem rituais próximos da realidade cotidiana. Para a maioria dos egípcios, Aton não preenchia o vazio deixado pela extinção dos antigos cultos. A religião, que antes fazia parte da vida, agora se tornava um sistema centrado exclusivamente na figura do faraó. Ao mesmo tempo, as estruturas de poder começavam a se desestabilizar. O clero de Amon, humilhado e destituído, ainda existia, e silenciosamente aguardava o momento de recuperar espaço. Governadores regionais, acostumados a dividir poder com a corte, agora se sentiam excluídos. O exército, sem campanhas militares significativas, começava a perder prestígio. Fora da nova capital, as fronteiras do império mostravam rachaduras. Povos vassalos questionavam a autoridade egípcia. Há registros de pedidos de ajuda militar ignorados por Akhenaton, que parecia mais interessado em manter a pureza doutrinária de sua fé do que em preservar a influência política do Egito. A diplomacia enfraqueceu. A economia desacelerou. A estrutura tradicional do Estado começou a falhar. E dentro da própria Akhetaton, as ausências se acumulavam. Documentos posteriores sugerem o desaparecimento gradual de figuras centrais, incluindo algumas das filhas do faraó e, possivelmente, da própria Nefertiti. O silêncio dessas perdas não foi registrado com a pompa habitual. Não há lamentos públicos, nem grandes funerais. Apenas o vazio. A cidade, antes cheia de luz e fervor, começava a sentir o peso da solidão. O povo obedecia, mas não acreditava. Os nobres temiam, mas não seguiam. A revolução de Akhenaton, tão radical e solitária, dava sinais de esgotamento. A morte de Akhenaton marcou o fim de uma era que, embora breve, deixou marcas profundas. Sem um sucessor forte e sem apoio popular consolidado, sua doutrina começou a ruir assim que ele desapareceu da cena. A sucessão imediata é incerta. Alguns estudiosos apontam para a breve existência de um faraó chamado Semenkaré, talvez um filho, talvez um corregente. Outros sugerem que Nefertiti pode ter governado por um curto período sob um nome masculino, mas nada disso se manteve por muito tempo. Logo surgiria no trono uma figura jovem, com um nome que dizia tudo: Tutankhaton, imagem viva de Aton. Mas não por muito tempo. Pouco depois, o jovem rei trocou de nome. Tutankhamon, imagem viva de Amon. Um gesto simbólico, mas contundente. O antigo deus retornava. A ordem tradicional estava de volta. A capital foi abandonada. Akhetaton se tornou uma cidade fantasma. Os arquivos foram lacrados, os templos de Aton esvaziados, os monumentos deixados à mercê do tempo. O culto monoteísta foi desfeito sem cerimônia. Os sacerdotes de Amon voltaram ao poder com rapidez e voracidade.
O nome de Akhenaton passou a ser evitado nos registros oficiais. Suas estátuas foram destruídas. Suas inscrições apagadas. O Egito voltou ao politeísmo como se aquela revolução jamais tivesse acontecido. O sistema antigo, com todos os seus deuses, templos e sacerdotes, se reergueu com força total. Para o Estado, era como corrigir um erro. Para os herdeiros do trono, era uma questão de sobrevivência. Akhenaton não foi lembrado como profeta. Foi classificado como herege e, como tal, sofreu a mais cruel das punições no mundo egípcio: o esquecimento deliberado, o apagamento sistemático de sua existência, a condenação ao anonimato eterno. Durante séculos, Akhenaton permaneceu nas sombras da história. Os registros oficiais omitiram seu nome. Sua cidade foi engolida pelo deserto. Seus feitos, varridos da memória coletiva do Egito. Mas o tempo tem camadas, e a areia não enterra tudo para sempre. No século XIX, arqueólogos começaram a encontrar fragmentos de algo incomum. Estilos artísticos diferentes, nomes riscados, inscrições dedicadas a uma divindade solar sem rosto. Aos poucos, as peças se encaixaram. A cidade perdida de Akhenaton foi redescoberta. E com ela, a figura do faraó que havia ousado apagar todos os deuses para exaltar apenas um. Akhenaton passou a ser estudado sob uma nova luz. Alguns o consideram um visionário, talvez o primeiro monoteísta da história registrada. Outros o veem como um idealista isolado, cuja fé cegou sua percepção da realidade política. Há quem o compare a líderes religiosos que surgiriam séculos depois, guiados por uma crença inabalável em uma única divindade. O que é certo é que sua revolução foi real. E mesmo tendo sido esmagada, deixou vestígios duradouros. Seu experimento teológico foi um abalo na tradição religiosa mais antiga e resiliente do mundo antigo. E sua tentativa de centralizar o divino em torno da figura real seria ecoada em impérios futuros. Akhenaton não venceu, mas também não foi apagado. Seu nome, que por séculos não pôde ser pronunciado, hoje é estudado, debatido e reconhecido. Ele não se tornou Deus, como desejava, mas tornou-se eterno à sua maneira. Um faraó contra o mundo. Um homem contra os deuses. Um nome contra o esquecimento.